Olá, olá pessoal, bem-vindo a mais uma leitura coletiva do livro Poder e Dinheiro do João Bernardo. Hoje a gente ficou de concluir a discussão referente ao capítulo 21, que a gente não finalizou no último encontro, e de iniciar, pelo menos, esse capítulo é extenso, talvez a gente não termine, mas de iniciar a discussão referente ao capítulo 22, relações entre as famílias servis, as famílias camponesas independentes e as famílias senhoriais. Mas antes de começar, o Mário tinha dito aqui na coxia que ele queria promover algumas homenagens na reunião de hoje. Então, Mário, você tem a palavra. Não, muito rapidamente, eu queria homenagear o nosso menino Caio Normandorum, o nosso viking do grupo aqui, junto com o Patrick Zanon. Faz hoje quantas primaveras, alguém sabe? Bom, algumas. Entre 20 e 30. Então, deixamos registrado aqui o nosso parabéns, nosso desejo de muitas felicidades ao Caio. E, na sequência, lamentar a ausência hoje do nosso querido Tiago Magela, um querido amigo, desde que há muitos anos atrás, ainda jovenzinho, me deu a honra de, numa tarde bastante positiva, comparecer ao meu gabinete de trabalho na UF, aquele jovem ainda muito tímido, mas manifestando ali o seu interesse pelos estudos medievais, Desde então, desde aquela tarde inesquecível, o Tiago Magela se tornou um grande amigo, sempre próximo, sempre presente, e lamentar aqui que ele hoje, infelizmente, não pôde comparecer, e esperar que ele retorne rapidamente ao meu convívio. Tá certo. Bom, então, depois dessas belas homenagens... Fala, Matheus. A presença ilustre hoje de Patrick Zanon aqui no nosso encontro. Exato. E destacar também que hoje nós temos 2 membros com trajes de gala, isso também precisa ser exaltado. O Patrick Viking, sempre que ele não está promovendo pilhagens e morticínios, ele nos dá a honra de comparecer aqui. Quando ele se cansa de matar, ele encosta o barquinho ali na Bahia e vem até aqui nos dá a honra dessa participação. O Mar de Tétis, né, Mário? Oi? O Mar de Tétis, que ele gosta. Isso. Aí, Ticão. Enfim. Bom, feito esse início retumbante. Esse início retumbante, Magela, inclusive, já comentou aqui, né? Porque para participar ele não pode, mas ele está acompanhando pelo YouTube. Dá boa noite também ao Vinícius, que está aqui acompanhando a gente. E, enfim, é isso aí, galera. Vamos insistir na hashtag Volta Paulo, né? Claro. Hashtag Volta Paulo. Tem que começar a subir essa hashtag aí no Twitter. Tá até aí na tela, Volta Paulo. Enfim. Bom, então, pessoal, a gente tinha ficado de terminar as referências ao capítulo 21, que é as estruturas familiares da classe servil. Não sei se alguém quer fazer algum último comentário, a gente tinha ficado de retomar a discussão no dia de hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Já sei que o Mário não. Deixa eu dar uma caçada aqui, ver se tem... Enfim, se ninguém tiver nada para comentar, se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, a gente passa então para o 22. Acho que vale a pena só, talvez, fazer um registro final, na 313, quando ele encerra o capítulo. Acho que ele destaca, parece evidente, que se fôssemos fazer um inventário, digamos, do que seriam das condições que favoreceram a supremacia aristocrática, ou a progressiva, mais sistemática imposição dela, esse inventário certamente mobilizaria um conjunto de fatores, E eu acho que vale a pena aqui destacar que dentre esses fatores, de não menor importância,
as próprias estruturas familiares aristocráticas, né, a plenitude delas, a potência delas, né, a capacidade delas de se reproduzir no tempo de forma potencialmente mais coesa, né, era um fator entre esses a ser arrolado, né, entre aqueles que permitiram a afirmação da ascendência senhorial sobre o campesinato, né? Eu acho que é importante destacar a diversidade desse aspecto que o João Bernardo vai estabelecendo, né? Até talvez para dar mais um exemplo, né, do quão equivocada é a perspectiva de pretender que seja o marxismo obrigatoriamente uma concepção reducionista da história, né? Se assim fosse, bastavam poucas páginas para afirmar que sobre o golpe da força e da extração de mais-valia baseada apenas na violência sistemática bastaria, né, para se explicar a dominação camponesa na Idade Média. Ao contrário dessa perspectiva caricatural, né, o que a análise do João Bernardo revela é um sem número de fatores, é a complexidade dos elementos que se manifestaram, né, nesse processo de afirmação da hegemonia aristocrática sobre o campesinato, né? E ressaltar mais uma vez, como a gente disse no início destes capítulos, né, que poderia, em princípio, parecer estranho, né, para os leitores que João Bernardo desse um peso, concedesse um espaço tão grande à análise das estruturas familiares, né? Quando ele conclui esse capítulo na 313, né, ele afirma, né, que as relações de exploração penetraram no âmago das relações familiares, né? Portanto, mais do que um tema como outro qualquer, né, um objeto de estudo com peso relativo como de muitos outros, né, e que, portanto, pode se enquadrar como objeto específico de estudo, as tais estruturas familiares medievais, o que João Bernardo mostra nesse livro é que qualquer pretensão de estudar as relações de dominação no quadro da sociedade medieval que deixe de fora a análise das estruturas familiares está fadada a não conseguir estabelecer uma percepção ampla do processo, tá? Já que, talvez de forma bastante diferente do capitalismo, a dominação teve que, nesse sistema, penetrar fundo na estrutura das famílias para se viabilizar e para se realizar. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Agora que o Mário falou, lembrei da última reunião, algo que ficou latente para mim. Né, o João Bernardo ele vai traçar essa questão das relações das famílias servis, no caso, né? Uma redução não só numérica, mas, enfim, da própria questão da família alargada, né? Ela se perder e se reduzir até o âmbito da família conjugal, né? E, enfim, marido, mulher e filhos solteiros. E aí eu não sei, é uma pergunta, acho que ele também extrapola um pouco o recorte do João Bernardo, que é uma dúvida que eu tenho, ainda nunca li sobre, se há um processo de apropriação no capitalismo de uma, vamos dizer, desse tipo de estrutura familiar, se ele é radicalizado de alguma forma, se no capitalismo há alguma forma de apropriação desse núcleo especificamente conjugal e no máximo com os filhos solteiros, porque o que me parece que na família aristocrática não, se mantém essa questão da família largada, ainda com outros membros participando, mesmo que não tenham vínculos sanguíneos. Então é uma pergunta bem leiga mesmo, porque é um tema que tanto para um período quanto para outro eu tenho pouquíssimo conhecimento. Eu acho que talvez essa questão se coloque hoje, uma das vias talvez passe pela tal teoria da reprodução social, né? Que eu acho que eu tenho a impressão, não sou nem de longe, mas tenho a impressão que essa perspectiva, de alguma forma, reavalia, né? Reconsidera a importância da estrutura familiar para a reprodução da lógica capitalista, né? Porque, talvez por ignorância de minha parte, eu tendia, inicialmente, a imaginar que ela tem pouca, que ela teria pouca importância para a reprodução do sistema, né?
já que a exploração se dá fundamentalmente, né, em espaços de produção específicos que são em tudo alheios à estrutura doméstica, né? A questão aqui do campesinato, a meu ver, passa pelo fato de que a reprodução intradoméstica era digamos, o âmbito-chave da reprodução camponesa e, portanto, as ações de dominação senhoriais, em algum nível, precisavam penetrar esse espaço doméstico, né? Eu tendia, como disse, certamente por ignorância, a imaginar que, comparativamente no capitalismo, a intervenção efetiva nesse espaço seria secundária. Agora, eu acho que essas perspectivas ligadas à reprodução social vêm na medida em que considera que o espaço familiar e o trabalho doméstico feminino, inclusive, especialmente, né, não remunerado, seja uma chave para a reprodução do sistema, né? Porque chave para a reprodução do trabalhador. Tá? Então, não sei se é por aí a questão que você está colocando, né? Mas aí o que eu estou dizendo é, eu, pelo menos, como eu disse, talvez por ignorância de minha parte, eu tendia a não ver, né? Não ter clareza quanto à importância desse núcleo, né? Mas penso que isso seja um equívoco sobre o ponto de vista aí da perspectiva da reprodução social. Isso é basicamente o que o Mário fez referência, e a única coisa que talvez valesse a pena dizer é que um dos nomes que tem estado em evidência nesse ponto, pelo mínimo que eu acompanhei, é a tal da Silvia Federici, né, que escreveu um livro, tem alguns livros publicados pela Boitempo em português. Mas é isso, é uma leitura que eu também ainda estou por fazer. Também estou, mas eu tenho outros nomes, acho que é Titi Bhattacharya, algo nesse sentido. Uma indiana. Isso. Acho que ela participou, inclusive, do NIEP, né, do evento do NIEP, não sei se foi 2019, 2020. Acho que também é uma referência aí no campo. Mas também é uma leitura que eu tô para fazer. É justamente isso, Mário, era por aí mesmo. Uma dúvida que, inclusive, está bem um pouco vinculada ao que o Matheus estava levantando, que fiquei imaginando, pensando na leitura desse capítulo, e queria trazer para vocês, em que nível também, né, dentre os vários elementos de desarticulação comunitária, o potencial redução ao núcleo conjugal não seja, em algum nível, as próprias condições objetivas de reprodução dessas famílias. Eu lembro, por exemplo, acho que o Eduardo estava também, naquele curso de pós que o Astarita deu, inclusive, ele fazia referências que eu depois perdi, nunca achei essa referência que ele fez, que, inclusive, em momentos de maior carestia, era chave para a família, para as comunidades camponesas, o controle da natalidade. Inclusive, ele fazia menção a práticas de infanticídio em momentos de maior carestia, porque era chave para a reprodução daquele grupo manter um dado número de bocas que era possível alimentar. Isso aí também influencia, a perspectiva de vocês, esse processo de acentuação do núcleo conjugal? Eu já vi discussões acerca de que a classe senhorial, ela inclusive manejaria certos instrumentos que de alguma forma atuavam, tá? Promovendo uma espécie de controle demográfico, em algum nível permitia uma intervenção, né, nesse sistema, né? Por exemplo, as regras estabelecidas de herança, né, eram fatores importantes nesse sentido, porque, em alguns casos, manejando as regras de herança, por exemplo, né, o senhor, se não era capaz de controlar as taxas, ele podia impedir casamento de mais, né? Por exemplo, se a regra rigidamente implicava na herança do lote, né, pelo filho mais velho, os filhos segundos, em geral, tinham que se manter celibatários, né,
porque ou teriam que permanecer sob a égide do irmão mais velho, né, na morte do pai, ou às vezes, tinham que sair. Né? Às vezes, filhos segundos e terceiros, assim como se diz em relação à aristocracia, né? Filhos segundos e terceiros, às vezes, eram forçados a emigrar, porque não havia perspectiva de herdarem, quer dizer, ou herdavam, mas submetendo-se ao poder do irmão mais velho e participavam, portanto, da casa, né? Mas sob a égide do irmão mais velho, ou tinham que emigrar, né? O que ajuda a explicar, inclusive, a entender a possibilidade da tal expansão agrária, dos desbravamentos de terra, da fundação de novas aldeias, lá no contexto dos séculos XI a XIII, né? Ora, se o campesinato, se prevalecesse de fato aquela imagem tão radical que se produziu do camponês preso à gleba, né? Do servo da gleba, com os pés atados ao solo, né? Era incompreensível, né? Qual foi a base populacional que permitiu a expansão agrária dos séculos XI e XIII. Né? Então, esse fenômeno parece ser mais considerado no nível das aristocracias, né? Porque remete à formação daqueles exércitos. Né? Considera-se que as próprias cruzadas foram favorecidas pela generalização da primogenitura e pela multiplicação daqueles filhos segundos e terceiros que tinham que ir para a estrada ganhar a vida no manejo das armas. Né? Agora, esse impacto não se restringiu ao nível da aristocracia. Né? O impacto também se fez entre o campesinato. E aí eu não sei, eu estou tentando lembrar quem é que faz, eu acho que o Thompson faz uma referência disso, citando o Good, inclusive. O Thompson tem uma obra, ele participa de um estudo com Jack Good, né? Das estruturas de parentesco e tudo mais, ele faz uma referência desse tipo, né? Que se você consegue controlar o sistema de herança, você tem um mecanismo aí de pressão considerável sobre as famílias camponesas, né? Não era livre a decisão acerca de quantos filhos, porque também acho que vale a pena destacar, porque a gente está muito, em geral, nós aqui todos, né? Estamos muito afastados do mundo camponês, né? Do mundo rural. A nossa relação, talvez, com ele hoje seja predominantemente de estranhamento, né? Mas há certos... Isso implica em que a gente tenha, às vezes, dificuldade de imaginar e de entender certas demandas, né? A questão do número de filhos, por exemplo, essa família camponesa, era, e talvez seja ainda hoje, uma questão crucial, né? Porque ela interfere diretamente na capacidade de reprodução da família a longo prazo. Né? Um número extremo de filhos, né, pode levar uma família camponesa ao empobrecimento pela dificuldade de se reproduzir, de garantir a subsistência desse conjunto. Mas, do outro lado, um número também muito reduzido, né, pode implicar em que a força de trabalho da família se veja restrita e que a pobreza decorra, nesse caso aí, da dificuldade de lavrar os campos, né? Portanto, é uma questão, ao mesmo tempo, crucial e, por outro lado, submetido a um equilíbrio muito frágil, né? A um controle muito frágil. Né? E aí você vê que, desde a Alta Idade Média, a gente tem registro lá nas atas conciliares que indicam, como o Edilson lembrou aqui, né, de práticas de infanticídio, né, de práticas de aborto, práticas abortivas, práticas de infanticídio. Há estudos arqueológicos feitos em cemitérios de aldeias e que historiadores, né, desconfiam da elevada incidência de restos mortais de crianças do sexo feminino, especialmente na mais tenra idade. Né? Parece, enfim, de alguma forma estranho que morressem, sobretudo, nessa faixa etária, né? Que morressem muitas mulheres adultas, tem tudo a ver com o próprio fato da reprodução, né? Mas nessa faixa etária parece que há, em certos casos, um desequilíbrio muito evidente, com uma morte muito elevada de crianças até 1 ano do sexo feminino, em comparação com crianças do sexo masculino, né? O que pode indicar aí alguma intervenção aí no sentido de
de práticas de infanticídio, que sempre gera um relativo mal-estar, eu acho que ainda hoje para os historiadores lidar com esses temas, né? Como o tema do canibalismo também, na Idade Média. Né? Oi, Edilson, a referência, se você quiser, o João Bernardo, ele fala também na 300, ali no segundo parágrafo da 300, ele fala: dispondo de parcelas mais vastas, que exigiam mais braços para cultivar, podiam criar mais filhos e recorrer com menos frequência às práticas anticoncepcionais e ao infanticídio. O pessoal que trabalha com demografia chama isso de mecanismos homeostáticos, né, de que as comunidades, pelo que eu sei, começou a ser estudado, inclusive, entre rebanhos de animais, de mamíferos, né, que parecem dispor de expedientes para tentar manter uma adequação entre, por exemplo, a oferta de alimentos e o tamanho do rebanho, né? Então, em períodos mais longos, por exemplo, de intempéries, né, em que a reprodução, em que a alimentação se vê prejudicada, parece que os próprios rebanhos criam mecanismos para reduzir as taxas de natalidade, né? E até onde eu sei, isso estimulou os demógrafos a estudarem esses comportamentos em população humana, né? Mas vai lá, Dudu. Não, só um comentário que é uma coisa que eu acho super interessante, que no contexto que eu estudei, a Península Ibérica, na Idade Média, enterramentos de crianças, de crianças e bebês, não eram feitas no cemitério comunitário da aldeia. Em geral, eram feitos dentro das casas. Eu sempre achei isso um elemento muito interessante, e aí a explicação que é geralmente empregada é a explicação de que é um elemento ritual, né? Mas não se explica nem porquê desse ritual, nem qual era a função dele. É um fenômeno que não se explica, portanto, se atribui a elementos da ordem da cultura e eu sempre achei isso um fenômeno super interessante e nunca consegui pensar numa hipótese alternativa, apesar de achar a hipótese do ritual uma saída que não explica, é só uma hipótese que está aí rodando. Mas, enfim, só esse comentário absolutamente aleatório, já que a gente estava falando da questão das crianças. Mas é isso, só retomando, a ideia de que não enterrá-los no cemitério comunitário significa que essas crianças talvez sequer tivessem feito parte da comunidade propriamente dita. Né? Então, sei lá. O que eu lembro, você falou no elemento ritual, o que eu lembro é que, por exemplo, dependendo do tamanho das crianças, da situação, isso foi uma questão para a própria igreja, né? A igreja medieval criou o limbo dos inocentes, né? Que é para onde iriam as crianças não natimortas, né? Mas que morriam antes de receber o batismo, né? Porque, enfim, elas morriam sem batismo, portanto, sob o pecado original, mas parecia extremo demais, eu suponho, enviá-las imediatamente para o inferno. Né? Então se cria esse tal limbo dos inocentes, que eu não sei como é que ele se resolve. Né? Eu não sei se a dogmática cristã resolveu essa questão em algum momento. Né? Mas eu diria que certamente tem muito de ritualística nisso aí, Dudu. Na perspectiva, talvez, de que seja um protetor da própria família. Uhum. Deve ter muita coisa aí nesse sentido, né? Uhum. Destacar também que o nosso homenageado, um dos nossos homenageados, chegou a estar entre nós aí, para minha alegria. Seja bem-vindo, Thiago. Sem camisa ainda. Boa noite, boa noite, boa noite. Camisa bonita dessa, rapaz. Vinha brilhantar aqui na noite. E também gosta muito dela. Dizer para o Patrick que ele foi reconhecido aqui, rapaz, pelo nosso público, que celebrou aqui animadamente a tua presença, Patrick. Enfim. Passamos. Fala, Thiago. Não, só queria fazer um comentário a respeito dessa questão da demografia que o Mário estava comentando, tão brilhantemente como ele sempre faz, já que é para fazer homenagens. Mas
Tem uma questão que sempre me incomodou nessa forma de enxergar esse crescimento demográfico dos séculos XI ao XIII, é o fato de que necessariamente se atribuía a multiplicação dos casais, né, no caso português, ao aumento demográfico. Uhum. E isso sempre me pareceu muito estranho, né? E aí lá na tese, eu acho que, sei lá, num parágrafo, numa nota de rodapé, eu tento mostrar que eu acho que isso está sendo muito supervalorizado pela historiografia. E eu só consegui fazer esse movimento porque, há um tempo atrás, a gente já tentou ler o livro do João Bernardo várias vezes, então não é a primeira vez que a gente está fazendo esse movimento, mas, por sorte, essa é a vez que a gente está fazendo isso de forma mais sistemática, e tem sido muito bom. E o João Bernardo, eu acho que ele meio que quebra essa noção de que, necessariamente, a ampliação do número de casais é em função do aumento demográfico. E eu acho que esse é um ponto muito importante a destacar, porque hoje eu vejo lá no caso português, necessariamente, que eles interpretam esse aumento demográfico, e esse aumento demográfico empurra necessariamente os camponeses do norte para o sul. E aí, se a gente vê pelo prisma do João Bernardo, talvez esse movimento não faça muito sentido, né? E aí só queria destacar isso, que olhar por esse outro viés, né, dessa desestruturação da família camponesa, nos possibilita um olhar diferente sobre essa superpopulação dos séculos XI, XII, XIII. Eu acho que ele, inclusive, avança bastante em relação ao próprio Brenner. O Brenner toca um pouco nessa questão da fragmentação das famílias, mas é muito superficial, né? Ele, a todo momento, batendo lá na teoria, no neomalthusianismo, etc., ele acaba ficando muito pautado pelos autores que estão sustentando essa tese, né, de que o aumento demográfico exorbitante entre o 11 e o 13. E o João Bernardo aí, ele... entendo, né, que ele avança bastante, inclusive, em relação ao Brenner, na explicação enfim, né, dessa fragmentação das famílias, dos casais, o avanço sobre outras parcelas. Inclusive, eu queria até... O Patrick tinha levantado o dedo. Fala aí, Ticão, por favor. Não, pode terminar, só porque é uma coisa que é outro. Não, por favor, eu me calo antes da sua sabedoria. Queremos te ouvir. Não, cara, porque é outro papo. Eu estou torcendo pela rápida cristianização da Escandinávia, para o Patrick deixar o barquinho dele de vez ali na Bahia e participar com a gente aqui toda semana. Pois é. Assim será, fique tranquilo. Uma questão que ele toca, na verdade ele pincela assim, muito rapidamente a questão voltando um pouco àquele tópico que você comentou primeiro, Mário, sobre a constituição aí da classe, né, aristocrática, dominante e tal, que é a questão da memória, né, da formação das dinastias, que isso seria um elemento de consolidação desse poder, né? Enquanto que isso, por outro lado, não acontece entre os camponeses, né? O poder de todo esse movimento. Sei lá, eu acho que ele falou pouco sobre isso e para mim também ficou a dúvida, né? Será que havia algum tipo de consideração desse tipo dentro do campesinato? Eu sei que é difícil a gente detectar isso por conta de N motivos que a gente já sabe. Mas ele indicar isso tem um contraponto do lado dos camponeses, é uma dúvida, né? Mais especificamente o que, Patrick? Não, que ele diz, né, que o monopólio quase da memória fica circunscrito a essa classe dominante, né? Por que apontar isso quando, na verdade, a gente consegue perceber outro lado, se é que existe outro lado, entendeu? A partir de que momento isso se torna efetivamente uma ferramenta mesmo de poder, né, e tudo mais, né? Uhum. Porque me suscitou essa dúvida, né, assim, uma coisa que eu parei para pensar enquanto estava lendo, assim,
Pô, será que os camponeses não tinham memória, então, né? De família? Porque em outros momentos ele fala que quando eles começam a compartilhar, né, as unidades produtivas, prevalece o aspecto do parentesco, né? Eles preferem se juntar com os parentes do que com outras pessoas. Então, para mim, ficou nebuloso, assim, né? Como é para ser, né? Mas é uma questão que eu achei interessante, né? Que, obviamente, por ele ter motivos outros, ele não vai se deter tanto nisso, né? Eu já vi referências que apontam nesse sentido para uma memória que dificilmente, entre os camponeses, ultrapassava a terceira geração de ascendentes, né? Então, o avô, em geral, era o membro vivo da família mais antigo, até na justiça, né? Sistematicamente se considerava que eles teriam, né, a memória mais antiga, né, para registrar em muitas disputas e tudo mais. Você vê a referência desse ascendente que afirma que teria se estabelecido naquela região, ele próprio. Na Península Ibérica tem muita referência, né, de que ele se estabeleceu ali a partir de uma ação de presúria, né, e que, portanto, a família depois, né, ele teria vindo de uma outra região e tal. Em geral, as referências vão nesse sentido, né, de uma memória que dificilmente ultrapassava a terceira geração de ascendente, porque ela se desvanecia, né? E acho que num contexto em que essas famílias se deslocavam, migravam, se estabeleciam em outras áreas, né, é possível que esse quadro se reforçasse ainda mais, né? Porque na presença de um coletivo, né, pode ser que você tenha condições de amplificar um pouco esse potencial de registro, né? Mas com deslocamentos frequentes para estabelecimento em outras áreas, a tendência é que talvez esse processo se dificultasse, né? Eu lembro que eu trabalhei há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, no início de um projeto lá na Maré, na favela da Maré, que era um projeto que eu ajudei lá a iniciar sobre a memória da favela, né? E a nossa preocupação era, evidentemente, de fazer um censo, né, dos moradores mais idosos para muito rapidamente colher deles, né, o registro em entrevista dessas memórias, né? Que era ali naquela comunidade pessoas de 70 e poucos, 80 anos, né? Que eram aquelas que eram capazes de lembrar lá do período inicial, eram crianças quando a comunidade começou a se constituir e tudo mais, né? Para além disso, você depende de registro escrito, né? Porque essas pessoas também, em geral, elas mesmo vão... hoje a gente sabe que há, inclusive, doenças da memória, né? Que meio pasteurizam o tempo, né? Limitam a lembrança de certos fenômenos e tudo mais. Então, eu acho que... Bom, se fala comumente, né? Que judicialmente, por exemplo, a vitória dos senhores estava, em geral, sempre muito vinculada ao fato de que eles dispunham de registros escritos e de uma memória alargada, portanto, decorrente desses registros escritos, né? E que, mesmo que muito frequentemente forjada, né, isso dava uma supremacia considerável para a aristocracia nas disputas judiciais, né? Mário, não sei se você lembra, mas numa dessas, acho que era uma jura, ou não lembro se agora era atividade de greve, acho que era uma jura, que era uma mesa que você participou com mais duas pessoas. Foi atividade de greve. Atividade de greve, Foi. que é uma moça que é uma senhora, uma mulher que é advogada trabalha com movimentos sociais e tal, e estava defendendo uma comunidade quilombola, e aí que uma das provas que a comunidade queria usar para dizer que estava naquela região havia não sei quantas gerações, eram fotografias de casamentos antigos que se realizaram perto de uma árvore que existe até hoje. Uhum. E o juiz recusou aquilo como prova, porque aquilo ali não é um documento cartorial, registrado e carimbado. Então, como é que
esse domínio do texto escrito, né? Mesmo quando você tem fonte, mas como é que a justiça não reconhece fontes que não procedem dela mesma, né? Que não procedem do poder já constituído. A justiça mantém uma perspectiva metódica ainda de documentação histórica, né? Só vale documento emanado do Estado, né? Como diz o Rogerinho do Engar, né? Tem que acabar a justiça. Ou pelo menos impor a Revolução Francesa dos análises à justiça, né? Tá certo. Enfim, mas eu acho que com esse comentário, o nosso querido Ticão, que aqui nos ilumina com toda a sua sapiência, já puxou a discussão para o capítulo 22, né? Que eu acho que essa discussão a respeito da associação das relações familiares em detrimento das relações comunitárias já é um tema mais central do capítulo 22. Não sei se alguém já quer começar a promover fazer algum comentário sobre o capítulo 22. Eu não. Ele é dividido em vários itens, né? O item A é a articulação entre o cultivo e os incultos, que talvez eu acho que é o item mais longo do capítulo. Depois tem o item B, o aglomerado habitacional como quadro das relações interfamiliares, que também um pouco mais curto. E o C, supremacia das relações familiares, supremacia das famílias senhoriais na sua relação com o comunitarismo camponês. Esses são os 3 tópicos do capítulo, né, o tópico A, B e C. Então, não sei se alguém quer começar pelo tópico A, exatamente. Eu tenho até um comentário que eu queria fazer, mas é um tópico que, na verdade, seria para o Mário Jorge, mas ele disse que não quer começar, então eu não me sinto confortável de impô-lo tal constrangimento. E aí, pessoal? Esse tópico aí é bom. Acho que o que mais pode falar a respeito dele é o Mateus. Acho que está claro aqui que é o que está mais na memória. Não, e disse na reunião passada que estava animadíssimo. Era um capítulo que, né, despertaria muitas emoções. Então, aqui exatamente. O capítulo que usou com regularidade na tese, então acho exatamente. Enfim. Mas, assim, eu queria causar esse constrangimento ao Matheus, então... Por isso que eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. Ele não se constrange fácil, não. Já viste essa camisa que ele usa aqui em público. O negócio aí que eu escrevi, eu inventei tudo, rapaz. Eu joguei pro Mário, peguei tudo do Wikipédia. Eu joguei pro Mário e tô vendo se cola, não sei. Você pegou o Wikipédia em inglês, né, que é melhorzinho? Exato, eu fui colhendo aí vários foi traduzindo. Isso. Jogou no Google Tradutor. E aí eu fui ludibriando ali, o orientador. Eu ouvi dizer que o CNPq já mandou o processo para a justiça da devolução da bolsa. Aqui criando prova, Matheus, tá criando prova, cara. É verdade. Venho dizer que é apenas uma piada, que os órgãos de fomento podem ficar tranquilos. Assim, antes do Matheus falar, assim, tirando a leira, queria falar uma anedota, que essa semana foi a semana das anedotas. É de papagaio? É de papagaio, não? Não, essa não é de papagaio, mas é quase isso. Né, vocês estavam falando sobre essa questão aí da documentação escrita e tal, e o peso disso, e eu lembrei de digamos assim, um debate um pouco mais ríspido que eu vi no CISIC, entre os medievalistas espanhóis, e aí um argumentava que provavelmente as transferências de propriedade entre os camponeses eram acordos verbais. Então, não se produzia um documento. Se reunia a comunidade e aí esse ato público estabelecia a transferência dessa propriedade entre uma família camponesa para outra. E aí, uma outra professora muito famosa lá do CISIC achou aqui um absurdo, bateu na mesa, falou que, olha, se não tem documento escrito, não pode falar isso. Então, uma anedota, mas com sentido bem real de quanto isso pesa ainda nas próprias interpretações, né? Porque isso me parece quase uma obviedade, né? Não sei para vocês, mas
eu acho que não é problema nenhum o historiador reconhecer que essas transferências davam de forma verbal e que provavelmente a transferência lá que o rapaz estava citando foi feita assim, de um camponês para o outro, eles se acordaram, reuniram a comunidade, e aí, só para fechar, e o que o Patrick estava falando me lembrou isso, vai um pouco na linha do que o Scalona está fazendo, né? A criação de uma identidade aldeana, camponesa. Essas comunidades vão criando sua identidade a partir dessas memórias. Aquela propriedade ali é do Juca, essa é do Zé, aquela ali é do Mário. Então, eles vão reconhecendo essas propriedades e essa memória que para a gente parece muito, sei lá, pobre, é uma memória riquíssima, porque eles conhecem desde da árvore X, que marca uma propriedade, até a pedra outra lá, que vai limitar uma propriedade, sei lá, com os incultos e por aí vai. Então, eu acho que é bem nessa linha do que o Mário estava falando, né? Do quanto a gente não vive mais nesse mundo rural e a gente vai perdendo a dimensão de como essas relações são importantes. E aí a gente, às vezes, comete erros muito grosseiros nas nossas interpretações sobre esse mundo rural. E, enfim, essa situação no CISIC me incomodou muito. Mas lá eu era o primeiro, né, que não entendia muito bem de história medieval. Eu só acho que o problema é que a gente pode, enfim, a história precisa e mobiliza, né, elucubrações. A gente precisa, de fato, elucubrar, né, e pensar em potencialidades, em possibilidades, e daí, inclusive, a importância de se conhecer experiências camponesas em contextos diversos, porque daí decorre potencialmente muita pista, né? Agora, o problema é que a gente precisa de algum tipo de registro, de algum tipo de sinal, né, que indique, por exemplo, a possibilidade do curso de práticas como essa, né? Algum registro que se encontre, não, obviamente, aí do acordo verbal, né, mas da referência de procedimentos dessa natureza que podiam, portanto, que poderiam, portanto, nos dar um pouco mais de certeza do que ocorria ou deixava de ocorrer, porque também é possível imaginar, que se usasse, ao contrário, apenas do acordo verbal, se usasse da entrega de certos símbolos que podiam evidenciar essa interação, né? Salvo engano na minha parte lá, os documentos escritos mais antigos que se tem nas tabuinhas de argila são registros de operações, de troca de venda, compra de terras, né? Os registros se desenvolveram aparentemente muito em função da necessidade de marcar essas práticas, né? Não é possível que operasse. A gente não tem um registro lá dos rituais vassálicos, né? Que nas áreas em que se realizavam de forma mais complexa, você tinha lá, num dado momento, a entrega de um punhado de terra, de um raminho de uma planta, pelo senhor superior ao vassalo, né, como expressão simbólica da entrega do feudo no patrimônio. Né? É sim, possível. O problema é que a dependência do registro escrito, eu acho que uma coisa é supor ou pretender que o registro escrito tenha formalmente superioridade em relação aos outros registros. Por que eu digo formalmente? Porque, até onde eu sei, o registro escrito ele pode ter, ou costuma ter, um grau de complexidade muito maior do que outros tipos de registro. Né? Eu já vi arqueólogos, por exemplo, observando do quanto é difícil, às vezes, estudar certos temas. Ideologia, por exemplo, a partir de alguns vestígios. Né? Agora, por outro lado, o problema é que essas práticas, se elas não deixaram nenhum tipo de vestígio, elas estão irremediavelmente perdidas, né? A gente pode elucubrar, mas não pode afirmar com toda segurança, né, como é que essas coisas aconteciam. Só um comentário. Primeiro que a palestra do Júlio Scalona, que o Thiago se refere, né, está disponível no nosso canal do YouTube, então quem quiser, quem tiver interesse, basta buscar. Né? E sobre isso que o Mário estava comentando, evidentemente estou
de acordo, e o que me chama a atenção é que, mesmo quando não se tem o registro especificamente, por exemplo, no Alex, se fala da possibilidade de que qualquer tipo de transação pudesse ser realizada de maneira exclusivamente oral. Isso. Está previsto. Tá isso numa fonte que emanava da própria aristocracia. Não, eu acho que o peso da oralidade nos registros escritos é mais um indício no sentido do que o Tiago está falando. Tá? Uhum. Os registros escritos de tipo diverso carregam frequentemente marcas de oralidade que o Zumthor lá chamou de vocalidade, né? O fato de que a língua escrita esteja sistematicamente impregnada de manifestação oral é muito sintomático, tá, do peso da palavra, tá? Além das referências que a gente tem em sociedades tradicionais do peso da palavra, tá? Do quanto vale a palavra. Tá? Agora, o problema é, muitas vezes, não ter indícios mais, né, específicos. Tem um... Mateus, vai lá. Na Baixa Idade Média mesmo, agora não sei se é o Luiz Carlos Amaral ou se é o José Marques, né, tratando de Portugal, algum mosteiro, que faz um documento, né, meio que proibindo lá que a comunidade vender, uma família camponesa vendesse suas terras para outros camponeses, normalmente camponeses mais abastados, né, que acoplavam aquela terra ali, aumentavam seus domínios, etc. Então, e assim, sintomático, né, que o mosteiro faça um documento sobre uma prática de venda de terra de famílias a outras famílias e que não tem nenhum outro registro a não ser esse impedimento do mosteiro. Mas aí, através desse documento, aí eu não vou lembrar qual dos dois autores, consegue traçar que era uma tendência quase que constante ali naquela região ali que ele estava analisando. Tem uma referência, né? E aí, de fato, a conjugação de registros de natureza diferente sempre é interessante, que acho que aponta muito no sentido que o João Bernardo vai falando aqui, da dissolução de laços familiares, da formação de unidades familiares menores, né? Uma coisa que é muito frequente ali na passagem do século VI para o século VII, na Península Ibérica, é que alguns enterramentos deixam de ser feitos nos cemitérios comunitários e passam a ser feitos perto das casas. E sempre são números menores de enterramentos do que no cemitério comunitário. E aí a arqueologia é muito cautelosa em chegar a conclusões maiores, mas uma hipótese que se tem a respeito disso é de que o que se está vendo ali é a autonomização de unidades familiares e o enterramento naquela região era uma forma de memória, de sinalização para a comunidade que aquela propriedade pertencia a um determinado nicho, a um determinado núcleo familiar. Então, os enterramentos em rocha também, que o Iñaki Martín Liso estuda muito, apontam nesse mesmo sentido, como é que o enterramento em rocha eram elementos importantes para as comunidades. No Vale do Ebro, por exemplo, tem enterramentos em rocha que são feitos em altura, e de todos os pontos do entorno você consegue vê-los. Então, as formas de memória dessa comunidade camponesa não são escritas, mas são físicas. Uhum. Só queria dizer que, porra, que foda. Precisamos estudar mais arqueologia, né? Porque, caralho, entendeu? Tem tudo a ver com que, desculpe o palavrão, você que tem menos de 18 anos e nos acompanha, mas... Esse vídeo vai ser desmonetarizado. Mas, caramba, assim... tem um peso fundamental no que a gente está discutindo aqui. E aí, Mário, eu acho que não é nem a questão de que se joga um peso grande sobre essa documentação escrita. Eu acho que se sobrevaloriza tanto as outras expressões orais que qualquer possibilidade de, olha, existe isso aqui, isso era oral, e já é descartado de partida. E aí, cara, fica muito difícil resgatar essa voz camponesa que está sendo apagada a todo momento, né? Enfim, eu acho que não é nenhuma questão, isso não fere nenhuma grande interpretação histórica. E é claro, eu acho que a rejeição, no caso da anedota que eu contei,
é fundamentalmente porque é isso, as referências são muito pequenas. Olha, o Eduardo falou da referência da Alex. Eu lembro que na minha documentação vi uma referência a isso, de que um camponês transferiu terra para o outro, mas não tem documento, né? Não tem documento de transferência, então suponho que eles fizeram um acordo, de repente um deu uma vaca para o outro, enfim, e aí se trocou a terra, alguma coisa nesse tipo. Então, acho que o que o Eduardo está falando ajuda muito a gente a perceber como essa memória, essa construção interna dessa identidade camponesa vai sendo construída, né? Enfim, se ninguém quiser mais seguir comentando esse aspecto específico, eu tinha um encaminhamento para fazer. Aí não sei se alguém quer avançar algum outro ponto, enfim. Não? Não, uma coisa que já comentamos inúmeras vezes ao longo da leitura desse livro, né? Todas as vezes que lemos comentamos isso, mas dessa vez, como o Thiago falou, a mais sistemática de todas e a que está mais bem registrada, diga-se de passagem, é que, para além do texto em si, chama muito atenção as notas, né? Então, debates inteiros que são feitos em notas que são longuíssimas, né? E aí, uma nota que me chamou muito a atenção, que está nessa primeira parte do livro, é a nota 21, em que está se discutindo os aspectos sagrados dessas comunidades, enfim. E aí, né, eu tinha até falado isso com o Mário pelo WhatsApp mais cedo, né? Esse livro o Mário tinha lido antes da redação da tese. Aí eu queria levantar essa bola para ele e perguntar como é que essas reflexões que parecem, por exemplo, nota 21, né, que fala da relação da religião com a sociedade, como é que essas reflexões aqui foram influentes no trabalho que ele desenvolveu, né? Então, se ele puder comentar um pouquinho para a gente, né? Mário, você está mutado. Vocês podem imaginar a minha alegria ao encontrar, né? A minha alegria e um relativo desespero, né? Por ser uma nota, né? Que a despeito de estendida, né? Continua sendo uma nota, né? E, portanto, eu gostaria muito que, ao contrário, que ele tivesse dedicado um volume 4 inteiramente à questão, né? Ainda mais porque Eita ferro, que jabá, evidentemente que ele certamente poderia fazê-lo, porque depois de discorrer muito sobre o assunto, ele chega a dizer, olha, o tema é tão amplo que é impossível abordá-lo aqui, eu tenho certeza que ele seria capaz de dedicar um volume mais à questão, né? Mas foi para mim, como eu disse, muito interessante porque a montagem de uma tese, muitas vezes, ela depende disso, né? De insights que vão se alimentando com referências que você encontra, às vezes referências que você encontra que te propõem um insight na sequência, né? Eu acho que eu tinha, na altura em que eu li o primeiro volume, né, eu tinha as referências de terceiros, né? De um autor, de uma obra, aliás, bem antiga, do Stephen McKenna, que estudou o tema do que ele chamou de paganismo, sobrevivências pagãs na Espanha visigótica. Ele faz uma breve menção aos rituais da Igreja Católica na liturgia visigótica, né, que tratavam de sacralização de árvores, sacralização do campo, sacralização da pesca, né? E isso já tinha, quer dizer, eu não tinha ainda acesso à liturgia, agora eu tinha referência, o que eu sabia é que no interior do próprio cristianismo teriam sido gestados rituais voltados à sacralização do processo produtivo, né? Portanto, aí eu me lembro que o primeiro impacto foi, né, eu senti que eu tinha mais elementos para discutir uma proposta do Perry Anderson no Passagem da Antiguidade ao Feudalismo que me chamava muita atenção, né? Que era a celebração do cristianismo, né, na superação do paganismo, o que se refere ao que a gente poderia chamar talvez um processo de
O Weber chamou, para bem mais tarde, processo de desencantamento do mundo, né? A perspectiva do Anderson é que o cristianismo teria privado a natureza das manifestações sagradas, que supõe-se, portanto, na vigência do paganismo romano, talvez representasse o empecilho ao desenvolvimento das forças produtivas, né? Aquilo me parecia imensamente equivocado, né? Com todo respeito, imagina o grande Perry Anderson, né? Mas me parecia equivocado porque a gente conhece, por exemplo, o processo de expansão agrária, falamos nele hoje, dos séculos XI a XIII, né? Que, segundo os especialistas, se baseou, inclusive, num desenvolvimento tecnológico importante, né? Na disseminação de novas técnicas de plantio, de técnicas como é que se diz? Técnicas de tração, né? de mecanismos de tração animal e tudo mais. E não me parecia, portanto, que entre o século XI e XIII, em que eu suponho que a religiosidade não tenha sofrido uma inflexão negativa, né? O desenvolvimento técnico não deixou de se manifestar. Então, me parecia a expressão de um certo preconceito, né? De imaginar que essas populações, esses homens viveriam olhando para o céu, esperando que Deus lhe enviasse as benesses e descurassem com isso de materializar na prática e na experiência melhorias do processo produtivo e tal, né? E me parecia estranho, por outro lado, pretender que o cristianismo tivesse, no contexto da Alta Idade Média, suprimido as manifestações de sacralidade da natureza, porque, para mim, era pretender que o cristianismo fosse capaz de antecipar a história, né? Porque se isso ocorreu no momento em que ocorreu, foi muitos séculos depois. E eu vi aí uma certa tendência, às vezes, da historiografia, até de matiz proselitista, né? Pretendeu supor que a Igreja Católica tem essa capacidade de uma antecipação do tempo e da história, né? Lá na Alta Idade Média, ela, sob uma perspectiva materialista, privou a natureza de todas as manifestações sagradas. O que eu via na documentação não era isso. Então, me lembro que, como eu disse, foi muito importante, ele me deu muita base, né, porque eu vinha desenvolver, que era fundamentalmente ver como o cristianismo redimensionou o sagrado expresso na natureza e no processo produtivo, e, ao fazê-lo, pretendeu trazer, né, para a sua alçada e para as suas hierarquias internas, para os seus processos de controle, a relação do produtor com a esfera do sagrado, que, como se evidencia aqui, era indispensável ao processo produtivo, né? Portanto, tão importante quanto a ação mecânica do arado era um conjunto de rituais com base nas quais se potencializava a ação dos próprios instrumentos, que a lógica era essa. Os instrumentos, tem lá, depois eu fui estudar isso, né? Consegui acesso à liturgia e tal. Mas por exemplo, e outra coisa, o autor, inclusive, né, o Dom Marius Ferrotin, que fez a edição dessa liturgia, um grande estudioso, um beneditino, se eu não me engano, né, ele diz, inclusive, na edição, que rituais desse tipo são localizados em muitas outras liturgias da Alta Idade Média, né, na liturgia galicana, na liturgia saxã e tudo mais. E que o único ritual do qual ele não encontrou paralelo, né, a única que ele conhece essa menção na liturgia é o ritual da bênção da rede de pesca, tá? Em que, segundo a referência, as redes eram depositadas no altar durante a missa, e na sagração é evidente a perspectiva de que o sacerdote intervém primeiro afastando os espíritos malignos que pudessem impedir que a rede, né, enfim, represasse os peixes, e pedindo a manifestação do anjo do Senhor para infundir na rede uma potência sagrada da qual decorreria a capacidade dela de apresar os peixes, né? Um ritual que, então, como eu disse, seria específico da Espanha visigótica. Mas isso foi, enfim, essas referências foram um alento, né? Porque você trabalha com tanta escassez, às vezes, de apoio bibliográfico, de apoio historiográfico, né? Você duvida da tua própria capacidade, né? Acho que todo doutorando aqui viveu essa experiência de atuar meio como um advogado do diabo de si mesmo, né?
põe em questionamento a sua capacidade de ver caminhos de análise, de vislumbrar referências e tal. Então, quando qualquer apoio que você encontre, né, e no autor que me parecia de uma sagacidade enorme, como João Bernardo, foi um grande alento, né? E é o que ele destaca, né? Não é menor, né? Não é secundário o fato de que o processo produtivo mobiliza, né, expressões rituais sagradas de natureza diversa, né? Talvez aí sim, talvez aí o capitalismo tenha reduzido o processo de produção à mera objetividade, à mera materialidade, né? Mas, mesmo no quadro da sociedade capitalista, a gente vê que os campesinatos, onde existem, onde subsistiram, guardam em muitos níveis essa relação de sacralidade com o processo de produção, né? Onde há campesinato, há alguma perspectiva de sacralidade intrínseca à própria terra, né? O processo de produção não é redutível à mera objetividade, né? Há elementos aí subjetivos que atuam, que têm uma atuação fundamental. Então, para mim, né, a referência feita aí, né, às árvores sagradas, por exemplo, foi crucial. Valeu, Mário, por compartilhar a experiência e garantir para a gente que todo o desespero que a gente sentiu é natural. E aí, para para quem quem quiser. estiver sentindo aí também, né? E, porra, esse jabá de novo aí, Dudu, tô ficando envergonhado. Não, fica não, queridão. Então, quem quiser, ó, assina Terra como no Céu, lançado pelo Edusco, do querido Mário Jorge. Então, tá aí para quem quiser pegar a referência. Precisando, manda um e-mail para o Translate, que a gente disponibiliza o link para adquirir a obra. Posso fazer mais uma observaçãozinha rápida? Me senti no choque de cultura, me senti o Rogerinho. Posso, Rogerinho? Posso dar Pode. Dá o recado final. Recado final. Não, chamar a atenção para o seguinte, né? Ele usa, nessa reflexão que ele desenvolve aqui, ele usa uma referência ao Mircea, o Mircea Eliade, né? Que acho que é mais fácil, né? Que é uma das grandes expressões da fenomenologia da religião, né? E que é desacreditado, né? Desabonado por muitos historiadores, né? Justamente por trabalhar sob a perspectiva da fenomenologia da religião. E eu quero chamar a atenção para o que é a tarefa de um historiador, né? Que é sorver a referência, né, da fenomenologia da religião e dar enquadramento histórico, né? É isso que compete ao historiador fazer. A premissa do diálogo com as demais ciências humanas depende de que o historiador, ao dialogar, não abra mão da sua especificidade, da sua particularidade, mas, ao contrário, exerça, né, a função para a qual ele é formado, né? Então está aqui, o Mircea Eliade é uma referência importante para quem trabalha com referências que vêm da ciência da religião, fenomenologia, mas o que o historiador compete fazer é trabalhar com as referências do Eliade e dar-lhes um enquadramento histórico que ele, sob a perspectiva de um fenomenólogo, não dá, tá? Então, só para destacar esse aspecto, não vejo sentido em desabonar um autor da importância como ele, tá? Porque não trabalha com uma perspectiva, né, empírica, circunscrita, contextualizada, tá? Isso compete ao historiador que se relacione com a obra dele. Rogerinho, posso dar uma dica cultural? Vamos lá, Thiago, vai lá. É que isso aí que o Mário está falando me lembra de uma cena do filme O Alto da Compadecida, em que o Chicó tenta convencer o padre a benzer o cachorrinho da mulher do padeiro. E essa cena é fantástica, porque o padre não queria benzer o cachorrinho. Até o bispo chegar na cidade e requisitar mais dinheiro do padre. Aí, evidentemente, a mulher do padeiro aceita pagar mais dinheiro para o cachorrinho ser benzido, né? Então,
Assim, quem tiver com interesse, né, procura aí o Alto da Compadecida, que são 1h30, 1h40 de puro divertimento. Era para Sensacional. fazer. Ela queria que ela fosse enterrada em latim. Em latim, ainda teve isso. Então, pode falar defunctorium. Amém. Esse filme é maravilhoso, esse filme é maravilhoso. Enfim. E aí? O que mais? O único problema desse filme é que não tem carros batendo a todo momento. Não é um Transformers, né? Não é um Transformers, mas tem sua qualidade. É evidente. É filme brasileiro, né? Você dizer mais alguma coisa? Exato. Eu entrei lá no Yahoo Respostas, perguntei, Alto da Compadecida Bazooka? Tem? Não tem Bazooka. É baixa qualidade. Isso é o quê? Falta de investimento no cinema nacional. Mas tem tiroteio, hein? Tem tiroteio. Mas falta uma Bazooka. Bom, assim, depois desse grande apoio muito produtivo, assim, tem algumas coisas aqui nesse capítulo que eu acho sensacional. Eu acho que é difícil, conforme a gente avança o livro, dizer qual capítulo é melhor. Mas esse, com certeza, é um dos capítulos que eu mais gostei e que mais me ajudaram a pensar elementos durante a produção da escrita da tese. É um momento que a gente fica meio perdidão, acha que nada mais está dando certo, e eu lembro que a leitura desse capítulo aqui me tirou daqueles momentos de paralisia, né, que você senta na frente da tela do computador, aquela tela branca, e você não sabe o que escrever. E aqui tem uma questão muito interessante que eu acho que é ainda muito ignorada, que é a relação entre os espaços de cultivo e os incultos. Ainda que isso agora esteja mudando, né? Principalmente, se não me engano, um tempo atrás o Inhaque participou aqui do nosso evento. Eu não vou rir, porque eu não vou olhar para o negócio, não vou rir também. O Inhaque Martins participou do evento e tinha comentado com a gente durante o evento que agora eles, parece o pessoal da arqueologia lá de Salamanca, vai se ocupar mais do estudo dos incultos e por aí vai, dos comuns, né, como eles estão chamando. Isso agora parece que tem... Acho bom caminho. Enfim, só para destacar meu ponto e a minha dúvida aqui em relação a isso. A forma como... Eu estou de acordo aqui com a forma como o João Bernardo encaminha a questão dessa relação de complementação fundamental dos incultos para o campesinato. E uma questão que me chamou a atenção, e é só para brincar com o Eduardo, mas tem um caráter muito sério, é o peso que o João Bernardo dá aqui para a madeira. E aí, para quem está acompanhando a gente, pode parecer estranho, mas isso aqui é uma questão muito importante nessa reprodução da unidade camponesa. E aqui tem uma parte, agora eu não lembro, acho que é na 300 e... Enfim, não vou achar agora. Mas em que o João Bernardo está falando sobre essa importância da madeira para essa reprodução da unidade, seja com carvão, enfim, seja para a construção. E aí eu lembrei daquela questão do... Há pedras ou não há pedras? Né? Há feudalismo visigodo ou não há feudalismo visigodo? E aí, o quanto interessante me pareceu a leitura desse texto, e como o João Bernardo vai mostrando que não é uma escolha cultural, mas o quanto o uso da madeira que é fundamental e tem um nível grande de complexidade para se construir em madeira. E eu acho que isso aí destrói um pouco o argumento que a gente ouviu, né, há um tempo atrás, de que, bom, se uma sociedade que prefere usar madeira em vez de pedra, né, escalonado, né, então uma sociedade que prefere madeira seria uma sociedade mais pobre em relação a uma sociedade que usa pedra nas suas construções. E o que o João Bernardo está encaminhando aqui essa sociedade que está utilizando a madeira para sua construção, para sua própria reprodução, para aquecimento, e por aí vai, entre outras coisas, tem um uso muito complexo dessa madeira, da construção, e por aí vai. E aí é esse ponto que eu queria
destacar com vocês, porque eu acho que tem uma questão meio que evolucionista por trás né, de que uma sociedade super complexa necessariamente teria que usar pedras para que ela fosse complexa, enfim, para que ela se mostrasse rica. E aí o que ele vai demonstrando aqui é que não, verdadeiras igrejas aqui foram construídas usando madeira e que tinham um nível de complexidade, arquitetura e por aí, muito diversificado e rico. Inclusive, enfim, cheguei a esse ponto para perguntar para vocês, né, o quanto vocês conhecem a respeito disso. Porque eu tenho lido algumas coisas em relação aos vikings, e aí eu vi que as próprias construções, as fortificações eram feitas em madeira, né? E em grande parte se perde, seja em assaltos, ou seja mesmo pegando fogo, enfim, ou desarmando para colocar essa fortificação em outro lugar. E aí a gente perde essa dimensão do reaproveitamento também desse material e por aí vai. Eu não sei como é que isso para vocês. Essa discussão que o Thiago está se referindo, para quem está acompanhando a gente, aparece, claro, ao longo do item A, mas particularmente na nota número 15. Né? O que chama atenção, sobretudo, é os documentos literários, onde as construções em madeira eram consideradas mais belas do que as de pedra. Né? Isso é um argumento que o Chris Wickham, né, no Framing the Early Middle Ages, né, vai utilizar para fazer o contraponto justamente a essa ideia da pedra como um elemento indispensável. Enfim. Eu acho que na Escandinávia você tem de mais moderno entre os vikings são os dracar, né, que são os barcos de madeira. E quando os cristãos chegam lá, majoritariamente as igrejas são também de madeira. Então, não vejo essa correlação de evolucionismo com matéria-prima, não. Eu concordo contigo, já. Questão de adequação mesmo, né? Inclusive, para um barco não é uma boa ideia, né? Não, eu quis dizer que não é um trabalho rudimentar, né? Porque ele comparado não, mas outro, né? Isso foi o que eu quis dizer. Assim. Não, Patrick. Eu brinquei com a questão, mas é isso também. É questão de adequação também, né? Tem escolhas que decorrem disso também, né? Da disponibilidade, né? Da adequação relativa, né? Desses materiais, né? Mas eu acho que tem um aspecto também que eu acho interessante considerar, que é um aspecto até que eu quero discutir com o Matheus aí, né? Na leitura do trabalho dele, né? Porque eu tenho a impressão, quando você estuda esse tema lá, já desde né, entre os francos, né? E desde o período carolíngio e tal, quando se estabelece lá aquele quadro da grande propriedade fundiária carolíngia, né? Que é a primeira a ser estabelecida e foi modelo durante muito tempo e tudo mais, né? Eu sempre eu levanto essa questão para os alunos lá, já mesmo no básico, né? Que os historiadores dão como certo e imediata a perspectiva de que essas áreas comunais, essas reservas, fossem domínio senhorial e, portanto, parece bastante natural que os senhores impusessem limites ao uso e impusessem, inclusive, rendas, né? Pela exploração camponesa dessas áreas. E eu costumo levantar com os alunos a questão se não é, né, a tendência dos historiadores de se posicionar imediatamente do lado vencedor da história. Por que eu digo isso? Porque eu tenho a impressão que essas áreas comunais foram áreas fundamentais da disputa entre senhores e camponeses por toda a Idade Média. Né? Tanto disputas que se evidenciavam em ações formais na justiça, pelo direito ao uso, direito à exploração, quanto aquelas subreptícias, né? Das quais a gente fica sabendo quando o senhor, né, então, autuava um camponês por ser pego com caça excessiva, caça além da permitida, madeira além da permitida distração e por aí vai. Né? Eu tenho a impressão que o campesinato, a menos que, como eu disse, que o historiador, desde que o historiador não se coloque do lado vencedor e imediatamente taxe os camponeses de ladrões,
taxem os camponeses de não respeitarem a legislação senhorial e agirem, portanto, de forma desonesta com relação ao senhor. A impressão que eu tenho é que essas áreas estavam em disputa. Na perspectiva da comunidade, era uma área franqueada ao uso de todos os membros da comunidade, preservado o interesse coletivo, e o que se impõe, mais uma vez, na perspectiva senhorial, é impor, a partir do seu poder, a perspectiva de que, ao contrário, as reservas eram parte do domínio senhorial e exigir, portanto, impor limites e exigir pagamentos pela utilização. Agora, isso para mim está dado, portanto, lá, pelo menos lá entre os francos, na referência carolíngia, para mim a questão está dada, no mínimo, desde aí. E como eu disse, eu acho que essas foram áreas de tanta importância econômica, inclusive, a ponto de terem sido sistematicamente objeto de disputas, como eu disse, disputas formais, em que comunidades camponesas foram à justiça contra senhores, contra outras comunidades que pretendiam se apossar daqueles que consideravam as suas terras comunais, quanto de ações informais com base em iniciativas que driblavam a legislação, a vigilância senhorial, e por aí vai. Agora, como eu disse, eu fico com a impressão de que historiadores que abordam esse tema aí já na Alta Idade Média se dobram muito fácil à perspectiva senhorial. Partem também da premissa de que essa fosse uma propriedade inquestionável, quando isso é objeto efetivo, é um dos âmbitos em que a aristocracia se apropria e pretende, pela força, reduzir as áreas à sua exploração privada, ou impor taxas pelo direito camponês de explorar. Isso está em aberto, isso está em disputa. E eu fico, às vezes, com a impressão que os historiadores destacam um pouco essa perspectiva. Até pelo legalismo triunfante entre os historiadores, a tendência é engraçado, e trágico, na verdade, porque, comparativamente, você encontra em fontes medievais uma perspectiva outra. Do que eu estou falando? Olha, não é incomum que você encontrar em agiografias medievais os santos atuando ao lado de camponeses que estão driblando as leis senhoriais. Você encontra casos de santos que o camponês está fugindo, abarrotou a carroça de madeira para além do que lhe era direito explorar, está em fuga da vigilância senhorial, a carroça quebra um eixo, ele reza, invoca um santo, e o santo se apresta a ir lá levantar a carroça e ajudar o camponês a fugir, por exemplo. Quer dizer, um santo medieval parece mais equilibrado do que muitos historiadores, quando fazem o juízo dessa questão. Talvez seja um santo comunista, não sei. Mas, enfim, queria chamar a atenção para esse aspecto. Eu acho que é preciso considerar que a disputa sistemática por essas áreas, e me parece, digamos, tendenciosa a perspectiva da historiografia de seguir muito acriticamente a lógica senhorial nesse caso. Ô, Mário, você acha que... Desculpa, Matheus, só complementar, assim, você acha, ou vocês acham, talvez o fato dessa leitura das fontes jurídicas, principalmente, que atuam sobre esse passado, colaboram com essa visão? Em que sentido que eu estou querendo colocar? É que, geralmente, esses historiadores olham para essas fontes jurídicas e estendem elas a todo o reino, ou seja, a todo o território do que seria o Estado Nacional atual. Quando, na verdade, essa jurisdição está em disputa para ser colocada na prática. Então, como eles olham para essa legislação como algo consolidado, dado, unificado, então, bom, aqui está tudo dado por esse Estado, então os camponeses não podem fazer isso. Não sei, eu leio um pouco nessa via também, o quanto eles não forçam uma legislação nacional, unificada, que age sobre todas essas terras, e quando, na verdade, essa lei está em disputa para ser colocada na prática.
Olha, Thiago, eu acho que nem. Bom, pelo menos nas fontes que eu tive contato, acho que nem nas fontes produzidas por conselhos ou pela monarquia, eu acho que dá para tirar uma conclusão de que fosse algo já dado, homogêneo, uma propriedade senhorial. Eu acho que é isso, acho que é não fazer um esforço crítico e acabar tomando o lado de quem produziu as fontes mesmo. Porque a todo momento, pelo menos para Portugal, né, na Baixa Idade Média, o que se vê são diversos conflitos mesmo, né, de direitos, né, de uso do campesinato sobre aquelas áreas, e que em um determinado momento, determinado ponto específico, ele deixa de existir. Né, e aí os conselhos, né, já bem estabelecidos já em Portugal nesse período, muitas vezes fazendo coro com a monarquia, mas muitas vezes não, muitas vezes resgatando inclusive a memória que o Ticão estava falando aí. Se não me engano, tem uma fonte dessa, que o conselho diz que há 2 ou 3 gerações que aquelas áreas, né, aquelas florestas, aqueles bosques, eles eram né, eram permitidos que os camponeses pudessem explorar aquelas regiões, extrair madeira e etc. E a partir de um dado momento, na chancelaria régia, o rei proíbe, né? Ele mantém a decisão, na verdade. Na verdade, o que me parece nessa fonte é que um senhor se apropriou de forma mais privatizante daquela região, né? De uma forma mais drástica de exclusão do campesinato, e que o monarca vai lá e chancela, né? De fato, confere que aquela propriedade ali ela não pode mais ser utilizada pela comunidade camponesa. Então, não sei, acho que nem nas fontes. Acho que é algo que, não sei se passa por um não esforço crítico ou se vincular mesmo às perspectivas dominantes, né? Eu estava lendo recentemente o James Scott, né, no Against the Grain, e ele tem uma passagem que ele fala que até mais ou menos 1600, acho que 2/3 do globo ainda eram fundamentalmente não, como é que é o termo que ele usa? Permanentemente assentados, né? Não eram comunidades ainda permanentemente assentadas, em que a questão caçadora-coletora, pastorícia, ela ainda era muito forte. E é isso, acho que para a Idade Média ainda isso é muito forte, né? E é um processo que, pelo menos, João Bernardo está destacando aí, para a Alta Idade Média, no caso, que é um processo de enquadramento senhorial dessas comunidades, né? Algo que eu estava conversando com o Mário esses dias, né? Acho que talvez um primeiro esforço de enquadramento do campesinato nessas áreas, né? E que eram áreas milenarmente conhecidas como áreas de usos comunais, né, livres, de uso livre comunal, e que a partir aí da Alta Idade Média ela vai sendo enquadrada. E progressivamente, e na Baixa Idade Média, acho que chega em níveis exorbitantes, que não é somente a taxação, né? Se taxar, extrair madeira, ou caçar, ou pescar, e você dever uma taxa sobre esse exercício. Mas passa a ser proibido, sistematicamente proibido o uso dessas áreas, né? Então, acho que aí seria um segundo esforço de enquadramento. E como o Mário pontuou, acho que são espaços de extrema tensão, né, de luta de classe mesmo aí entre senhores e camponeses, porque a partir ali mais ou menos do século XIV, em Portugal, quando essas iniciativas vão começar a ser mais pesadas, né, de exclusão, de proibição de uso dessas áreas, é justamente quando, pelo menos me parece, é quando a aristocracia tem uma dificuldade, talvez, bem sistemática de controlar a mão de obra, né, de extrair renda, de ver o campesinato se movendo, tentando, pelo menos, se mover, se movimentar, se deslocar entre outras terras, né, e ver esse poder enfraquecido. Então, acho que... E é justamente nessas áreas onde o campesinato, inclusive, vai fugir, né, vai fugir para as florestas, ou vai se utilizar desses incultos para garantir subsistência. E, bom, é isso. Acho que são espaços de extrema tensão, né, entre essas duas classes, e acho que se manifesta a luta de classes ali bem explicitamente. Acho que não fica... Bom, pelo menos não achei nada velado. Eu não sei, eu acho que, quanto aos historiadores, acho que né, o peso do senso comum, na própria
contemporaneidade em que vive o historiador, né? No sentido de, bom, talvez seja por princípio uma rejeição, né, moral, ética enfim, e legal, né, que desqualifica ou que configura o roubo apenas como uma deformação, uma prática deformada, uma transgressão, e o historiador talvez leve isso, né, suponha que isso seja, né, o conteúdo específico. É apenas uma atividade, né, marginal, né, que merece sanção da sociedade, que merece sanção da justiça, e como tal é assim que se manifesta historicamente, né? Tanto que tem autores por aí escrevendo uma história do roubo sem fazer uma mínima discussão da história da propriedade, né? Como é que alguém pode estudar historicamente o roubo sem estudar historicamente a propriedade, que é o objeto dessa transgressão? Eu acho que é uma certa tendência mesmo de naturalização, né? Aos ladrões do passado, a mesma premissa, né? Cadeia neles. Né? Teve um rapaz, em 1842, que ele publicou alguns artigos num jornal chamado A Gazeta Renana, né, e ele discute justamente isso. Você vê, né, isso já tem 200 e poucos anos. O roubo, né, que era colocado como roubo, né, na dieta renana, a simples coleta de madeira morta, né, como se aquilo fosse passível de a criminalização mesmo, né, de você utilizar essas parcelas aí. Mas não sei porque, mas não se vê. O que se vê normalmente é sustentar que se sustenta isso, né? O roubo como se fosse algo dado já, como se fosse uma. Houve um outro rapaz que brigava muito com esse rapaz, acho que por causa de jogo de bola de gude, que dizia que a propriedade é que era um roubo. E aí? Pois é. E aí? E teve um terceiro rapaz, muitos anos depois, que escreveu um livro chamado Senhores e Caçadores, cuja a epígrafe eu acho maravilhosa, que que ele pega um trecho de um texto chamado As Aventuras de Joseph Andrews, e o trecho é o seguinte: Jesus, disse Squire, você condenaria 2 pessoas à prisão por causa de um galinho? Sim, disse o advogado, e também com grande clemência, pois se a considerássemos uma arvorezinha, ambas teriam sido enforcadas. Eu adoro essa Esse livro do Thompson eu acho sensacional, porque eu usei muito ele na dissertação, e ele trata de um período muito mais avançado do que eu trabalho, né? Ele está falando da Inglaterra, acho que no século XVIII, início do século XVIII. E é impressionante como a sociedade agrária do século XVIII, na Inglaterra, em vias de industrialização, né, ainda os incultos, as parcelas das florestas, etc., ainda tinham um peso que não era, que o João Bernardo, inclusive, vai destacar, que não era complementar, um peso, são parcelas necessárias à reprodução, né, das comunidades camponesas. Elas são indispensáveis, não é? Eu posso só cultivar, não, né, essas áreas elas têm um papel fundamental na reprodução do campesinato. Eu fico imaginando se isso na Inglaterra já quase industrial, né, que outras formas de subsistência estavam se impondo naquele contexto, eu imagino na Idade Média, né, o peso de você restringir e depois você proibir o acesso a essas áreas, né, como que isso não impactou diretamente a reprodução do campesinato. Né, fornecimento de proteína, o uso da madeira que o Thiago estava destacando, que o João Bernardo coloca aí quase 98% da vida do campesinato, a madeira estava presente. Ele chega a citar um livro do Bloch, acho que é aquele História Rural Francesa, se não me engano, da França, enfim, em que o Bloch fala que a madeira, para a Idade Média, tem muito mais importância do que o petróleo para a sociedade contemporânea. Eu fico imaginando você proibir florestas e bosques e do campesinato de se apropriar da madeira, né? Como é que isso... as consequências desastrosas, né? E aí é isso, como é que você coloca depois que o acesso a essas áreas, após uma normatização, é considerada roubo, né? Você faz coro aí, acho um pouco... Enfim, é uma perspectiva estranha. Pensando naquela questão da religiosidade como parte integrante das forças produtivas, a gente tem que lembrar que boa parte dos santuários, né,
dos cultos eram exercidos também nesses lugares. Então, você privar as pessoas de terem acesso a esses lugares, e aí é o lugar específico, né? Não é pura e simplesmente exercer o culto em outro lugar, né? Você vai venerar uma pedra, vai venerar uma cachoeira, uma árvore, né? Impedir as pessoas disso também comprometia nesse sentido, né? Então, isso também era uma coisa muito séria. Então, hoje, desculpa, só para uma referência, hoje é a segunda referência que é feita, que para mim foi uma das grandes referências lá do estudo que eu fiz, tá? Porque me chama a atenção as ditas sobrevivências pagãs disputadas sistematicamente pela Igreja, né, se alocaram em dois nichos fundamentais da intervenção senhorial. Um deles, o primeiro, aqueles que a gente falou no início da nossa reunião de hoje, né, da dominação tendo que adentrar a família camponesa. Tá? Boa parte das práticas sistematicamente condenadas pela Igreja eram práticas que tinham lugar dentro da casa. Tá? Dentro da casa. A família praticava no interior da casa. Tá? Então é como se os padres ali estivessem olhando pelo buraco da fechadura para ver como essas pessoas se comportavam. Tá? Era culto de divindades do lar, tá? Cultos associados à fertilidade, à mesa, à alimentação. E o outro nicho fundamental das práticas disputadas, qual é? É justamente as áreas em cultos. É culto à pedra, culto à fonte, culto a rios e por aí vai. São os dois nichos fundamentais de disputa, tá? Entre campesinato e elites pelo uso religioso, inclusive, desses espaços. É o interior da casa e as áreas em culto. Sim, não sei. O Eduardo ia falar? Não, eu ia propor que a gente, já são 8h45 praticamente, a gente já está 1h30 nessa conversa, que está sendo fantástica, como sempre, estar com vocês é sempre muito, muito, muito bom para mim, mas eu ia propor que a gente encaminhasse para o encerramento da reunião de hoje e ia propor que a gente avançasse para o capítulo seguinte, na próxima reunião, e concluísse a discussão desse na semana que vem. Não sei o que vocês acham, vocês estão de acordo? Eu estou de acordo e já faço uma outra proposta. Fale. Então, logo acabe a pandemia, a gente faça uma reunião presencial, mas não transmita a reunião por razões óbvias. Acho que a gente pode pensar algo nesse sentido, Mário. Acho que a gente pode pensar algo nesse sentido. Então, pessoal, para a semana que vem, aqueles bravos que estão até agora nos acompanhando... Volta, Paulo! Hashtag Volta, Paulo. A gente inicia a quarta e última sessão do livro, né, que é a transferência entre unidades econômicas, e a gente vai dar início ao capítulo 23, Tendência para a Autarquia e seus Limites. Beleza? Então, é isso aí. É um capítulo que tem um tamanho... um capítulo longo, então a gente provavelmente também inicia a discussão e deve não concluir na semana que vem. Mas então é isso. A gente, semana que vem, pega da 353 e vamos até a 389. Beleza. Fiquem bem. Dudu? Fala, Thiago. Posso só fazer um pontinho? Porque senão eu vou acabar esquecendo para a semana que vem, que é o seguinte, que essas posturas aí que o Mário e o Matheus estavam falando também geraram outra interpretação sobre o uso dos comuns pelos camponeses. Os camponeses tinham um uso irracional desses comuns e, por isso, os conselhos atuaram para poder racionalizar ou tornar sustentável, como está na moda, o uso dos espaços comuns. Então, essa interpretação que eu estou falando aqui é o que tem surgido aí no debate da tragédia dos comuns, tá? Depois de milênios de uso irracional, é razoável imaginar que não teria sobrado comum nenhum para ter o uso racionalizado, né? Mas, enfim. Essa é rápido também, né? É ótimo, né? Muitos tratam dessa maneira, né? Como se, inclusive, o rei teria um papel aí fundamental na preservação da natureza. E aí tem uma fonte lá que
que eu tive contato, em que o rei faz uma enorme, uma vastíssima coltada, que eles chamam, né? Proíbe-se de caçar e tirar a madeira dali, mas os aristocratas podem, o campesinado não, mas os aristocratas podem caçar naquela região, e se for para fazer os navios também, você pode tirar ali a madeira, aí tá tranquilo. Mas gente, é para preservar a natureza. Vocês têm que entender que o capitalismo fez dos recursos da natureza um uso muito mais racional. É isso. Por isso que a gente está lidando com nenhum problema ambiental hoje em dia. Né? A gente não lida com esse tipo de questão. Foi superada pelo capitalismo, todos os problemas ambientais. Que ecocapitalismo, inclusive, é algo viável, né? Palatável. Claro. É isso. Se a racionalidade camponesa existiu, é a racionalidade capitalista que está levando a humanidade ao colapso. Então... Pois é. Então é isso, pessoal. Aos bravos que nos acompanharam, obrigado. Aqueles que nos assistiram depois também, obrigado. Se quiserem, façam comentários. A gente está sempre atento aos comentários dos vídeos do YouTube. Então, façam comentários que a gente retoma os pontos na próxima reunião. Valeu, pessoal. Faço votos também que o Flamengo consiga conquistar o vice-campeonato na Libertadores. E o Vascão hoje ganha de 2-0, hein? 2-0 Vascão, eu acredito. Bom, deixa um abraço aí para os flamenguistas, que provavelmente vão estar festejando em questões de minutos, né, o primeiro gol aí do Gabigol. E um grande abraço para os vascaínos, que façam o pacote da Série B, não deixem isso, porque depois eles aumentam o preço. Deixo também um abraço aos botafoguenses, e convido todos a fazer um minuto de silêncio para o Botafogo. Não, o Botafogo tá mais vivo do que nunca. Não precisa de minuto de silêncio, não. Estamos mais vivos do que nunca. É o primeiro de baixo para cima. Nossa estrela solitária nos conduz. Foi o time mais regular do campeonato. Jogou mal todos os jogos. Isso não é pouca coisa, não, cara. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até logo. Tchau.